Para o seu bem? O motivo da alegria, como sempre costumamos dizer, estamos mais esta vez na casa do Senhor para adorarmos, louvarmos e bendizermos ao santo nome dele. Como dizem outros, sem delongas, vamos estar abrindo por gentileza nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Estaremos lendo 2 versículos rapidamente. Como o missionário você já disse, a hora não nos espera, quando vamos ver, a hora já passou. Lucas 1, 41 e 44, como subtítulo, Maria visita Isabel. Quantos não procuram, né? Primeiramente, estou feliz, porque hoje os anjos cantaram, houve festa, como em Evangelho de Lucas, capítulo 15, se não falha a memória, nas 3 parábolas da mulher que havia perdido uma dracma, tinha 10, perdeu uma. Na verdade, essa do meio, a primeira, fala sobre a ovelha que se perdeu. Jesus foi, botou no seu ombro e trouxe de volta para o rebanho. Houve uma grande festa nos céus. A mulher que tinha 10 dracmas perdeu uma. Ao encontrar aquela uma que ela tinha perdido, houve festa na casa dela. E quando o filho pródigo voltou, também houve uma festa para ela. Assim há festa quando o pecador, nos céus entre os anjos, quando o pecador se arrepende. E hoje eu peço nos céus porque a tia Gélia, que é com a estarem atrás, que se esforçou para estar aqui hoje nesta noite, retornou para os pés do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Diversas vezes temos visitado lá, a pastor Maria sempre fazendo apelo, e assim, não voltava, familiares. Mas hoje, para a glória do santo nome do Senhor, por esse fato, houve festa nos céus entre os anjos. Pois ela, além de ter retornado para os caminhos do Senhor, ainda cumpriu com a palavra dela em dizer que se esforçaria para estar aqui nesta noite. Mesmo mediante as dificuldades, os irmãos já sabem, O irmão sempre estava orando por ela, nós estávamos orando por ela, e Deus respondeu nossas orações e Deus está trabalhando na vida dela. Deus continua louvado. Agradeço a Deus, Antes também, nossos irmãos ali, Creone, que foi apresentado, a sua companheira Débora e as 3 princesas, Deus continua abençoando, o Alcimar, irmão do José Daci também, eu já veio 3 vezes, não é mais visitante, Alcimar, perdão. E o nosso irmão de verde, que eu não gravei o nome que está logo atrás, Amém? Deus continua abençoando os demais irmãos. Agradeço a Deus por essa misericórdia e também a nossa missionária Luciene por mais esse voto de confiança para fazermos aquilo que nós mais gostamos de fazer em nosso ministério, além de louvarmos os louvores da harpa, que também é pregar a palavra do Senhor, E ela perguntou se nós poderia trazer a mensagem com muito carinho. Disse: pode trazer para hoje? Amém, Elza. Você está bem? Está tudo bem? Preocupação, Amém. Falei: amém, tudo bem, graças a Deus. Eu agradeço por isso, além do convite, pela preocupação também, amém? Deus continua abençoando. Lucas 1, 41 e 44. E também agradeço pela reverência do horário também, Eu preciso aprender a fazer isso. Com o exemplo do evangelista Alexandre e a missionária Luciene também, que tem aprendido muito bem. Não porque o Wesley é o que está trazendo a palavra, amém? Eles fazem isso com qualquer outro pregador que for pregar. Eles sempre procuram reverenciar a palavra dentro do horário ali do pregador ou da pregadora. 2 exemplos aí para nós, amém? Vocês vão aprender essa ótica também, essa ética também no nosso ministério. Irei ler o 41 e a igreja 44, por gentileza, seguidamente. Lucas capítulo 1, Evangelho de Lucas capítulo 1, versículo 41 e versículo 44. Maria visita Isabel, subtítulo. 41 diz: e aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. 44, a igreja, por gentileza. A criança saltou de alegria no meu ventre. Poder chamar a vossa cena, glorificando e bendizendo a sua nome do Senhor. Agradeço minha irmã Ana Maria também está auxiliando na mídia aí, Nosso irmão Isaac também está ali atrás, sempre frequente, Caminhando nos caminhos do Senhor. Deus continue abençoando. Não abusando do horário, mas aproveitando um pouco, tentar ser bem breve possível na introdução e tentar ser bem breve possível também na ministração, que as Sagradas Escrituras, nesta introdução,
saudações preliminares, que é qual é a mesma coisa da introdução, das saudações preliminares de inicial na introdução. Vemos relatar desta passagem onde nós lemos do 41, o 41 e 44, na verdade, a se dizer, né? Quando a Maria vai visitar a sua prima Isabel. Maria, seguidamente sendo mãe de Jesus Cristo, como bem sabemos, e Isabel, seguidamente também sendo mãe do profeta João Batista, né? Qual iria preparar o caminho do Messias, daquele que viria após ele, o Todo-Poderoso El Shaddai. E as Sagradas Escrituras vêm relatar nesse subtítulo que Maria vai visitar Isabel. E na saudação que Maria, a Bíblia não fala, né? Nós lemos nas duas passagens, não cita que Maria teve a necessidade de encostar com as mãos ao dar a saudação para Isabel, para que Isabel fosse cheia do Espírito Santo e o menino saltasse do seu ventre, do ventre de Isabel, João Batista no caso. Mas ali, ao ouvir somente a saudação por voz de Maria, vamos conjecturar, não está escrito, mas podemos ver, crer, que talvez Maria estava só na porta e Isabel mais adentro da sua casa. E a Maria saudando a Isabel, não fala as palavras, talvez diz: a paz do Senhor seja contigo, minha prima Isabel, a graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Não diz como que ela saudou, mas diz que ela saudou. E somente a voz de Maria, que a qual Isabel ouviu, na saudação foi o suficiente para o menino, a criancinha que estava no seu ventre, saltar. E Isabel ser cheia do Espírito Santo do Senhor. Voltando um pouquinho desse contexto do capítulo 1 do Evangelho de Lucas, vemos relatar que num certo tempo, dentro de um templo, Zacarias, servo de Deus, o marido de Isabel, no caso, sendo o pai do profeta João Batista, ele entra dentro do templo, pois ele era um servo do Senhor. E as Sagradas Escrituras, tentar ser bem rápido nessas saudações preliminares, que é qual significa introdução, ele, ao entrar dentro do templo, como de costume, a orar ao Senhor diante do altar, o anjo Gabriel aparece para ele, e ali começa a dar promessas para ele, dando um detalhe, né? Nós aqui damos os detalhes, que Isabel era estéril, e ambos, Zacarias e Isabel, eram avançados de idades. E ali o anjo dá a promessa para ele, dizendo: ó, tua esposa terá um filho, e se chamará João, ele será aquele que irá preparar o caminho do Senhor, do Salvador. E ali Zacarias disse: mas como, se a minha esposa é estéril e nós ambos somos avançados de idade, como acontecerá isso? Será que acontecerá isso mesmo? Ou seja, demonstrou um gesto de incredulidade. E ali o anjo disse: por conta de você ter duvidado, ficará mudo a partir de agora, até um certo tempo, quando se cumprir esta promessa para você. E seguidamente ele vem, sai para fora, e ali os outros que estavam por fora estavam preocupados que Zacarias demorava a sair, mas entenderam que o silêncio de Zacarias, ele estava conversando um aceno, não fala exatamente como, talvez vamos conjecturar, talvez ele disse, não poderia falar, estava mudo. E eles entenderam que Zacarias poderia ter visto alguma visão, de fato viu. E o mesmo anjo Gabriel que deu o caso para Zacarias, ele foi de encontro a Maria. Maria, mulher agraciada, bendita é vós entre as mulheres, bendito é o fruto que há de nascer dentro de ti. E aí ele começou a dizer: ó, nascerá o Filho do Homem, o Filho de Deus, o Salvador. Ah, mas como acontecerá isso, Senhor? Eu sou virgem do meu esposo José, palavra de Maria no caso. E ali o anjo Gabriel continuou dizendo: não, mas isto será por intermédio do Espírito Santo do Senhor. E assim chega a 23 meses, se não falha a memória, ou 6 meses, que Isabel concebe. Conceber não significa que ela já, ou melhor que o profeta João Batista já nasceu, não, mas se formou dentro dela, concebeu.
E dentre isto ela foi dizendo: ah, Senhor, o Senhor atentou para a tua serva para tirar o opróbrio, ou seja, a vergonha, a desonra minha entre os homens, entre este povo. E assim eles chegam, o profeta João Batista nasce. E o que acontece? Ele diz ao filho, o nome dele vai ser Zacarias. E Isabel disse: não, o nome dele vai ser João. E ele disse, os homens disseram: mas como vai ser João? Não tem ninguém de João chamado João na família. Você deve ser Zacarias. Diga o nome do pai dele. E ali ele te redirecionaram a Zacarias. E aí, o que você diz? Como homem da casa. Aí ele muda ainda, pegaram uma tabuinha para ele, ele escreveu: o seu nome será João. E todos se alegraram com isso. E assim, conforme acabamos de ler esta noite, Maria visita Isabel. E pela saudação em audição de Maria para Isabel, sem encostar as mãos, vamos conjecturar assim. Assim Isabel, a criancinha que estava no seu ventre, soltou e ela foi cheia do Espírito Santo do Senhor. Seguidamente, Maria, antes do seu filho Jesus Cristo nascer, João Batista já nasceu. Zacarias dá um cântico para Deus, ou seja, em forma de agradecimento. Maria já falou o contrário. Maria, antes de receber o cumprimento da promessa, ela já depositou, já apresentou um cântico de agradecimento ao Pai Celestial pelo seu Filho Jesus Cristo. Após nascer, antes de nascer, ela já estava agradecendo. Aí, seguidamente, Jesus Cristo nasceu. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus Cristo nasceu, veio alguns pastores de Belém. Estavam se encaminhando para ir Belém de Judeia, na verdade. E enquanto isto descia os anjos, veio um anjo representante. E após ele veio uma multidão de anjos. E ali glorificavam ao menino recém-nascido, Jesus Cristo. Glórias a Deus, glórias a Ele. Bendito é Ele nas alturas. Hosana nas alturas. Saindo da introdução, entrando na ministração, de acordo com o que nos faz entender o Espírito Santo do Senhor. De primeira, voltando lá no começo, conforme foi dito na introdução, agora na ministração, que a qual Zacarias teve encontro com o anjo Gabriel. O anjo Gabriel dá uma promessa para Zacarias: a sua mulher terá filho. E Zacarias, com a sua incredulidade, ele disse: como que a minha esposa terá um filho, sendo que ela é estéril, e eu e ela, ambos de nós, somos avançados de idades? E o anjo Gabriel começa a dizer: por causa da tua incredulidade, você ficará mudo. Cremos, não está escrito, mas cremos que o motivo do anjo Gabriel ter permitido de Zacarias ter ficado mudo, provavelmente possa ter sido que, como ele já estava com a incredulidade, provavelmente ele poderia
E quando Jesus Cristo é submergido ao mar, ao rio, na verdade, de Jordão, há um encontro entre a Santíssima Trindade, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Senhor Jesus Cristo sendo submergido naquele rio. Aí vem a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo do Senhor descendo no seu ombro em forma de pomba. Aí houve uma referência da primeira pessoa da Santíssima Trindade, a pessoa do Pai Celestial. Este é meu Filho muito amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro dele. Retornando para os irmãos entender, Maria teve a referência dela em ser mulher graciada, bendita é vós entre as mulheres, bendito é o fruto que há de nascer dentro de ti. Maria teve a sua referência. Profeta Daniel, de igual forma, em Daniel 10, é um homem muito amado e muito querido entre os anjos dos céus. Daniel teve essa referência. Jesus Cristo também teve a referência. Este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E o Senhor está perguntando: qual tem sido a tua referência? Vivemos no meio de uma nova geração em que há tais referências, em que agora o Pai Celestial não pode olhar para mim, por exemplo, como ele olhou para Maria, como ele olhou para Daniel, como ele olhou para Jesus Cristo, e de igual forma para Jó, nos seus primeiros capítulos de Jó, que agora disse: homem temente, homem que se aparta dos caminhos do mal, que agora o Senhor repentemente querendo ali trazer referência para o ex-deúvo, mas quando ele pensa em me elogiar, ele lembra que eu não vigiei ontem. Ele talvez pense em trazer a sua referência, mas talvez ele lembra: não, eu ia até elogiar o meu servo, eu ia até elogiar a minha serva, mas ontem assistiu novela, ontem soltou um palavrão, ontem não vigiou. Mas quando o servo e a serva têm a referência da terra, é como o profeta Elias, ou melhor, o profeta Eliseu, na verdade. Toda vez que ele passava, 1 Reis, se não for memória, capítulo 3, capítulo 4 também, a mulher sulamita, ela olhava para o profeta Eliseu. Ele passava na frente da casa dela e voltava, e ela pela janela o observava, e ali dizia: ali para o servo do Deus Altíssimo. Ele voltava: ali vai o servo do Deus Altíssimo. Ela admirou tanto, mas tanto, o ministério do profeta Eliseu, que ela, ao conhecer ele apenas por vista e não ter intimidade com ele, depositou uma confiança nele, no profeta Eliseu, em fazer um cômodo, em fazer um quarto na sua própria casa para o profeta Eliseu. Aleluia. E de fato o profeta Eliseu veio morar dentro da casa dela, com o seu quarto separadamente, como ela era casada. Glória, aleluia. E o Senhor continua perguntando: qual tem sido a sua referência? Como tem sido a minha referência na terra? Será que o Senhor pode trazer alguma referência sobre mim, sobre você nesta noite? Ou será que os vizinhos estão te observando?
do Senhor. Seguidamente, essas duas passagens da promessa para Zacarias e para a promessa para Maria, seguidamente se cumpre a palavra do Senhor. E por esse motivo, vem o versículo 37 desse mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 1. Porque para Deus nada é impossível. Podemos analisar e perceber que Ele não especificou o que seria impossível ou não seria impossível para Deus. Ele não especificou para Deus a porta fechada, para ela se abrir. Para Deus não é impossível, Ele pode abrir a porta. Para Deus o câncer, a cura do câncer não é impossível. Não, Ele não especificou. Ele de uma vez por todas disse: para Deus nada, nada, olha a língua portuguesa, nada é impossível. Olha o que Ele operou antepassados aos nossos antecedentes, que a qual Ele abriu o mar vermelho, que a qual Ele trouxe o machado do profeta Eliseu, se não para memória, o profeta Elias, de volta lá do fundo do rio, para cima, para frutuar do fundo do rio, para voltar para cima novamente, que a qual nosso Deus curou a esterilidade de Sara, de igual forma desta Isabel, curou a esterilidade de Isabel, curou a esterilidade de Ana, de 1 Samuel, capítulo 1, aí vem a carta dos Hebreus, se não falei a memória, ou Romanos, que agora diz, capítulo 2, capítulo 13, versículo 8, eu sou o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente, Ele não mudou. O mesmo Jesus, o mesmo Deus que curou no passado, Ele pode curar hoje também. O mesmo Deus que é qual fez milagres, maravilhas e prodígios, Ele pode fazer milagres, maravilhas e prodígios no dia de hoje também. O mesmo Deus que operou, o mesmo Deus que agiu no antepassado, Ele pode agir e operar no dia de hoje também. O mesmo Deus que fez o impossível, o sobrenatural, as maravilhas lá atrás, Ele pode fazer o impossível, o sobrenatural no dia de hoje também. Aí Maria visita Isabel, e somente retornamos no versículo 41 e 44, Maria conjecturando na porta da entrada de Isabel, ela saúda a sua prima Isabel. Maria na porta, na conjectura, e Isabel lá dentro. E a saudação de Maria na entrada da casa já transmitiu uma virtude, transmitiu um poder da Espírito Santo, transmitiu a presença do Senhor, de tal forma que a voz da Maria, na saudação dela, já transmitiu algo sobrenatural na Isabel, de tal forma que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino, a criancinha, o profeta João Batista saltou dentro do seu ventre, e seguidamente a Isabel foi cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Vivemos no meio de uma nova geração, exceto aos irmãos desligados, mas os irmãos que estão ligados ali no azeite, que estão ouvintes, dizem: ó, o irmão pregou, mas não senti nada de Deus. A irmã até louvou, rapaz, até a voz bonita, muito linda, mas eu não senti nada diferente. Parece que pesou mais o clima. O irmão orou por mim, mas ó, como diz outro, não levei fé nele não, não levei a fé nela não. Exceto os irmãos que estão desligados. Quem está ligado não vai sentir nada mesmo, mas quem está ligado sente algo. Sente quando o pregador está pregando a palavra de Deus ou quando não está. Sente quando a pessoa está louvando na unção ou não está.
na posição de Maria, que através da voz, sem encostar, através de somente da voz, já trouxe o impacto da criancinha saltar do seu ventre e Isabel ser cheia do Espírito Santo do Senhor. Por quê? Porque Isabel não era qualquer uma. O próprio anjo mensageiro Gabriel disse bem dela: mulher graciada, bendita em vós, dentre as mulheres, ela é diferenciada, não era qualquer pessoa, não. Aí quando o servo que está pregando, a serva que está louvando é diferente, algo acontece e a beatificação alcança, a virtude alcança os irmãos e as irmãs que a qual estão ligadas. Aí o comentário é positivo. Rapaz, que palavra boa, palavra forte, palavra tremenda. Quando o irmão estava pregando, eu senti algo diferente, um refrigério na minha alma. Por quê? Porque quem está pregando não é qualquer pessoa, mas é alguém que tem um real compromisso com a palavra de Deus. Rapaz, a irmã que louvou, que maravilha! Quando ela começou a cantar, quando ela começou a louvar ao santo nome do Senhor, eu senti algo diferente, algo ficou leve no ambiente. Por quê? Porque a irmã que está louvando não é qualquer irmã, mas é uma irmã que toda madrugada põe o joelho no chão, é a mulher de oração que sobe desse monte, e toda madrugada está orando, buscando a face do Senhor. O irmão foi me dar a paz do Senhor. Quando o irmão ou a irmã pegou na minha mão, eu senti um arrepio. Por quê? Porque não é qualquer irmão, não é qualquer irmã, mas é alguém que tem santidade na vida, é alguém que tem compromisso com a palavra, é alguém que tem compromisso com a obra, é alguém que tem compromisso com as coisas de Deus. Não é qualquer pessoa. Quando a pessoa é ungida, é diferente. A virtude transmite, o poder transmite, a presença transmite para quem está ouvindo. Aí chega nos agradecimentos. Maria agradece antes de Jesus Cristo nascer. Isto é a fé, irmãos, que diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1: a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, ou melhor, das coisas que se esperam, na verdade. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se, exatamente, não se vê. Essa é a verdadeira fé. Maria recebeu a promessa, mas antes de receber o cumprimento da promessa, ela já estava agradecendo. Isto é ter fé. Você agradecer a Deus por aquilo que você ainda não recebeu. Senhor, eu tenho promessa, Senhor, de ir pregar os 4 cantos da terra. Eu não fui ainda, mas eu sei que o Senhor que prometeu é fiel para cumprir. Então, muito obrigado, Senhor, por essa promessa na minha vida. Senhor, o Senhor prometeu que iria abrir as portas, mas as portas ainda estão fechadas. Mas como o Senhor é fiel para cumprir, eu agradeço ao Senhor por esta promessa. É olhar para os olhos da fé. Não está acontecendo, mas eu já estou agradecendo antes de acontecer. Zacarias já foi um pouco diferente. Recebeu o cumprimento da promessa primeiro, para depois agradecer. Mas de todas as formas, pelo menos agradeceu. Não foi como os 9 leprosos dentre os 10, que a qual 10 foram curados da lepra, mas somente um voltou para agradecer. É nós sermos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas.
Aí os pastores ouvem, souberam que o rei dos judeus estava para nascer, ou melhor, já nasceu. Aí eles se encaminhando para visitar, levando ali dádivas, levando ouro, presentes para o recém-nascido Salvador Jesus Cristo, Messias, o Emanuel, como significa Deus conosco. Enquanto eles estavam se preparando para irem, os anjos já estavam louvando. Um anjo veio representando, seguido de um exército de anjos já louvando a Jesus Cristo. Ele, sendo recém-nascido, já estava sendo adorado pelos anjos dos céus. Ali os anjos num só coral, num lindo coral, já adoravam a Jesus Cristo recém-nascido. Hosana nas alturas, glórias ao Senhor, louvado seja o Filho de Deus, seja santificado e adorado o Messias. Aí seguidamente vem os pastores, como cita este Lucas, que nós lemos, versículo adiante. Aí quando vai o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo adiante, vendo citar a mesma passagem, porém com palavras diferentes. Aí já fala 3 magos que estavam indo adorar a Jesus Cristo. E como sabemos, magos são aqueles que mexem com magia nele, os macumbeiros, por exemplo, os feiticeiros. E aqui as Sagradas Escrituras relata que os magos foram levar dádivas, ouro, presentes para Jesus Cristo e também adorar ao santo nome do Senhor. Eles não eram servos de Deus, não eram cristãos, não eram mártires na terra, não adoravam, não seguiam o preceito de Jesus, mexiam com coisas erradas, com magia negra. Mas mesmo assim, se disponibilizaram para levar presentes e adorar Jesus Cristo. Aí lembramos da carta de apóstolo Paulo, a epístola de aos Romanos, capítulo 14, parte B, do versículo 11. Romanos 14, versículo 11. Naquele grande dia, todo joelho se dobrará e todo